O exército de Israel afirmou nesta segunda-feira que o Hamas mantém 199 reféns na faixa de Gaza. Eles foram sequestrados no dia 7 de outubro, quando o grupo terrorista conseguiu romper a fronteira no sul de Israel e atacar um festival de música eletrônica. O novo balanço representa um aumento significativo no número de reféns, calculado até então em 155. Até o momento, mais de 1.400 pessoas morreram em Israel nos ataques provocados pelo grupo Hamas. O gabinete do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, negou nesta segunda-feira. Opa, deixa eu segurar um pouco, acho que já estamos aqui com a próxima notícia sobre esse assunto, tá? Matheus, Freitas, solta a vinheta e vamos aqui para a próxima chamada, antes da gente entrar com o nosso Duda Teixeira. O gabinete do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, negou nesta segunda-feira que exista um acordo de cessar-fogo com o grupo terrorista Hamas, desmentindo o que fontes de segurança egípcias disseram a Reuters. Segundo a agência de notícias, Estados Unidos, Egito e Israel haviam chegado a um acordo para permitir a reabertura das fronteiras em Rafah a partir das 9 horas, horário local desta segunda-feira, o que não aconteceu. A abertura da fronteira com o Egito poderia encerrar a espera de um grupo de 32 brasileiros que pediu ao Itamaraty para ser removido de Gaza. Para falar um pouco sobre essa crise, eu estou com ele, nosso Duda Teixeira. Duda, vem para cá, meu amigo, parafraseando aquela colega daquele canal concorrente, vem para cá, time. Boa tarde, Duda. Oi, Wilson. Boa tarde. Estou aqui. Vamos lá. Tá cansado, né, amigo? Porque 10º dia de conflito, né? O Duda trabalhando praticamente 20 horas por dia, não tá fácil. Duda, durante o final de semana surgiram informações de que houve um tensionamento ali na faixa de Gaza, né? E que definitivamente você não tem uma solução de curto prazo para esse conflito. É isso mesmo, Duda? Eu acho que solução de curto prazo não vai ter mesmo. O que se espera é que em algum momento Israel faça alguma incursão militar terrestre. E essa história aí de cessar-fogo, fontes do Egito falando para Reuters, realmente isso não se confirmou em momento algum. Isso que você falou dos brasileiros é uma angústia tremenda, né? Eles estão ali numa casa que acho que foi a embaixada brasileira que arrumou. A embaixada brasileira se comunica com a autoridade palestina que está na Cisjordânia, em Ramallah, mas conseguiram esse lugar. Eles estão perto daquela fronteira sul da passagem de Rafah, que permite o acesso à Península do Sinai, no Egito, mas eles precisam da autorização do Hamas, que precisa liberar a saída deles, e do Egito para permitir a entrada em território egípcio. E o que a gente está vendo também é que o Hamas está dizendo que os palestinos têm que ficar na faixa de Gaza, e o Egito não está dizendo que abriu a passagem de Rafah. Então, a gente espera que essa situação mude para que eles possam sair. Mas até agora isso não aconteceu. Porque é uma situação muito delicada ali naquela região, não é, Duda? Porque você não tem um acordo, esperava-se uma incursão militar de Israel ao longo do final de semana, uma incursão militar forte, né, ali na faixa de Gaza. Houve, óbvio, alguns ataques, mas essa incursão de fato, né, acabou não acontecendo. E também para o governo do Egito especificamente, há também o temor, não é, Duda, de que a abertura da fronteira para os brasileiros possa abrir um flanco para outras pessoas, né? Para outros povos. Então, isso também é algo que o governo do Egito analisa com muita cautela, né? Porque isso pode, eu acredito, né? E aí me corrija se eu estiver equivocado, porque pode passar uma sinalização ali enfim, pro Hamas ou também para as autoridades palestinas de que, de fato, o governo do Egito, né, teve ali tenta esvaziar, né, a incursão do Hamas na região, não é isso?
Lembrando que o Egito se preocupa um pouco com um êxodo massivo de palestinos, em território egípcio. Ah, eu vi aí algumas declarações do presidente, que é o Sisi. Olha, nós já temos muitos, imigrantes aqui no Egito, então é óbvio que não seriam muitas pessoas, elas poderiam ficar no Sinai, mas há uma outra preocupação, isso a gente até já passou por isso aqui, o Hamas é inimigo do Egito. A Irmandade Muçulmana que deu origem ao Hamas, é um grupo que nasceu no Egito em 1928, foi muito grande, a Irmandade Muçulmana tinha muito, hospital, eram muito obras de assistência, né. Eh, Claro que com uma ideia ali mais religiosa para ajudar o próximo, isso cresceu muito, mas a Irmandade cada vez mais foi tendo uma posição política. Tanto é que quando cai o Mubarak, a Irmandade chega a tomar o poder no Egito e começa a fazer planos ali de realmente transformar o Egito numa teocracia. E aí os militares dão o troco e a Irmandade é expulsa. Então, sendo o Hamas um filho da Irmandade Muçulmana, hoje inimiga do governo egípcio, o governo egípcio atual não quer o Hamas entrando ali por Rafah. E só para a gente atualizar aqui as informações, porque esse jornal você já conhece, você sabe como é que funciona aqui o Meio Dia em Brasília. Nós fazemos o jornal aqui com a sua participação e também com a sua ajuda, né? É um jornal dinâmico, né? Que ele muda a cada 5 minutos. Eu acabei de receber informação aqui das agências internacionais que a ala militar do grupo Hamas lançou já nessa segunda-feira uma barragem de foguetes contra Tel Aviv e Jerusalém, as duas principais cidades israelenses. O grupo disse que o objetivo é retaliar pelos ataques contra civis na faixa de Gaza, administrada justamente pelo Hamas. Então, ou seja, temos aí já uma escalada da tensão lá, ali em Tel Aviv e em Jerusalém. Freitas, solta a vinheta e vamos aí para as imagens de pessoas, de líderes do grupo terrorista Hamas que foram mortos. As forças de defesa de Israel divulgaram 6 nomes e fotos de líderes do grupo terrorista Hamas que foram mortos durante a retaliação após os ataques de 7 de outubro. Você está vendo aí a ilustração dos integrantes que foram mortos. O presidente da autoridade palestina, Mahmoud Abbas, afirmou neste domingo em telefonema para o ditador da Venezuela, Nicolás Maduro, que as ações e as políticas do Hamas não representam o povo palestino. A notícia é da Wafa, a agência de notícias oficial da Palestina. Acabou vazando um áudio aqui. Na conversa, segundo a agência, Abbas disse a Maduro que apenas a Organização para a Libertação da Palestina tem legitimidade de representar o povo palestino. Ele pediu ainda que sejam libertados os civis, prisioneiros e detidos de ambos os lados. Duda, tá com a gente? Interessante essa frase aí do Mahmoud Abbas. Provavelmente ele deve ter dito isso porque o Maduro estava muito empolgado ali em apoiar o Hamas. Mas é isso, o Hamas, a autoridade palestina tem um pouquinho de culpa aí nessa ascensão do Hamas, porque eles permitiram que o Hamas participasse de eleições. E aí o que aconteceu é que em Gaza o Hamas ganhou as eleições. E o Hamas não poderia ter sido aceito nunca, porque o Hamas, a autoridade palestina foi criada nos acordos de Oslo, que foi um combinado com Israel, com apoio americano, para governar a Cisjordânia e a faixa de Gaza. Então, nunca deveria ter aceitado o Hamas, que quer o fim de Israel. Então, a autoridade palestina devia ter tido autoridade para dizer não ao Hamas. Agora, a gente tem uma população palestina, tanto na Cisjordânia quanto na faixa de Gaza, que odeia a autoridade palestina. Eles não querem mais ver o Mahmoud Abbas no poder. Esse cara, desde que assumiu
o governo, ele nunca mais fez eleição. É só por isso que ele é hoje o representante, ainda que aí eu pergunto se qual que é a legitimidade dele, né? Mas ele é o presidente da Autoridade Palestina porque ele não fez eleição e não permitiu que outros pudessem assumir o lugar dele. E os palestinos, se fizer hoje eleição em Gaza, é possível que o Hamas ganhe. Ismail Haniyeh, que é o líder do Hamas, que hoje está no Catar, poderia muito bem vencer uma eleição contra o Mahmoud Abbas ou outro aí do Fatah, que é um partido laico. É, Bom, ele tem razão no que ele está falando. O Hamas não é o governante legítimo, está na faixa de Gaza porque ganhou um golpe de Estado, mas pobre dos palestinos que, enfim, não tem realmente nenhum líder com caráter legítimo de verdade que possa conduzir eles nesse momento.